Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma rodada do projeto Trabalho e Debate. E eu queria fazer uma pergunta para o nosso estimado colega Fabrício Lima. Dentro dessas medidas coercitivas, executórias, atípicas, é possível apreender a Carteira Nacional de Habilitação e o passaporte para gerar algum tipo de constrangimento para conseguir satisfazer um crédito trabalhista? A pergunta é essa e a resposta você vê lá no perfil do Trabalho e Debate e no perfil do Fabrício Lima Silva. E siga todos os professores e professoras que fazem parte do projeto, que estão aqui nessa mensagem que você vai ver aqui embaixo. Até a próxima. Olá, meus amigos. Pergunta da semana no projeto Trabalho em Debate. E o questionamento dessa vez é para o professor Fabrício Lima, meu amigo, colega de concurso, passamos juntos na magistratura em 2010 e com muita alegria faço essa questão que é bastante interessante. Professor, é possível o bloqueio de carteira de habilitação, CNH ou passaporte para fins de efetividade da garantia da execução trabalhista? Ficou curioso? Confira lá no perfil do professor Fabrício, está aqui descrito no post, e nos vemos na próxima rodada do projeto Trabalho em Debate. Grande abraço a todos. Alô, comunidade jurídica, estou trazendo mais uma rodada do projeto Trabalho em Debate, dessa vez com o colega juiz do trabalho e professor Fabrício Lima. Então, professor Fabrício, é possível ser bloqueado o passaporte e a CNH para garantir a efetividade da execução trabalhista? Você quer saber a resposta a esse questionamento? Confere no perfil do professor Fabrício Lima e continue acompanhando esse projeto que é coordenado pelos caros e ilustres professores Rafael Miziara, Yuri Pinheiro, Danilo Gaspar e Rodolfo Pamplona. Espero você! Olá, meus amigos, eu sou o professor Fabrício Lima e estou de volta em mais uma rodada do projeto Trabalho em Debate, coordenado pelos queridos amigos Yuri Pinheiro, Rafael Miziara, Danilo Gaspar e pelo grande mestre Rodolfo Pamplona Filho. E hoje eu respondo a seguinte pergunta: pode um magistrado, em sede de execução trabalhista, determinar o bloqueio de passaporte ou de CNH do devedor para garantia da efetividade da execução trabalhista? O artigo 139, inciso 4º do CPC de 2015 estabeleceu que o magistrado tem liberdade na condução do processo, podendo determinar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Essas são as chamadas medidas executivas atípicas. A nossa doutrina e jurisprudência divergem sobre a extensão e os limites dessas previsões, uma vez que tratam-se de conceitos abertos que por alguns são duramente criticados, uma vez que poderiam conferir poderes ilimitados ao magistrado. No âmbito do STJ, a gente já possui um início de jurisprudência autorizando, em hipóteses excepcionais, a devida constrição. Entretanto, nós também temos, em relação ao bloqueio do passaporte, a concessão de uma segurança em habeas corpus pelo STJ, entendendo que a medida implicaria indevida restrição ao direito de livre locomoção do cidadão brasileiro, o que não ocorreria em relação à CNH, uma vez que o devedor poderia se locomover de outras formas. Além disso, para a gente melhor analisar a questão, seria importante que estudássemos alguns princípios de execução relacionados ao tema. O primeiro princípio que eu trouxe aqui para vocês seria o princípio da utilidade da execução. A execução, todas as medidas tomadas devem ser tomadas no intuito
de garantir a efetividade e a utilidade da execução. De nada adiantaria eu determinar o bloqueio de passaporte ou de CNH se o devedor não possuir meios para cumprimento da obrigação, para pagamento da dívida reconhecida judicialmente. Além disso, nós temos o princípio da patrimonialidade da execução. O que esse princípio representa? O devedor ele deve saldar suas dívidas com o seu patrimônio. Esse princípio decorre de uma evolução histórica, da época em que o devedor ele respondia por suas dívidas com a sua liberdade, com o seu trabalho. Na época do direito romano, existia inclusive a figura de trabalho escravo. Os direitos humanos evoluíram e, a partir de um determinado momento histórico, entendeu-se que o devedor deve pagar por suas dívidas com o seu patrimônio. Além disso, o artigo 805, do Código de Processo Civil estabelece que a execução deve ser processada da forma menos gravosa ao executado, desde que exista mais de um meio de adimplemento e todos esses meios sejam capazes o suficientes para pagamento do débito devido ao credor. Além disso, o que mais nós temos de discussão? No âmbito do TST, nós não temos nenhuma decisão, pelo menos pela análise que eu fiz, de mérito sobre a questão. Mas nós temos um voto extremamente bem fundamentado do ministro Douglas Alencar Rodrigues, em sede de agravo de instrumento, em que ele fez uma análise da jurisprudência do STJ e elencou quais seriam as hipóteses que, segundo a jurisprudência do STJ, permitiria a constrição da CNH ou do passaporte. Eu vou deixar o número aqui desse voto, uma vez que ele pode ser muito valioso para estudo de vocês. Mas quais seriam, então, esses requisitos? Primeiro requisito, garantia do contraditório. Não posso eu, magistrado, determinar o bloqueio de passaporte, de CNH, sem que eu dê a oportunidade do devedor, do interessado, se manifestar especificamente sobre tais medidas. Além disso, para que tal prática pudesse ser admitida, seria necessário que todas as medidas executivas típicas, sejam ordinárias ou extraordinárias, tivessem sido esgotadas. De nada adianta, como primeira medida de execução, eu determinar o bloqueio de passaporte, de CNH, sem que eu saiba que o devedor possui ou não possui patrimônio que pudesse ser utilizado para o pagamento da dívida. Isso seria um mero capricho, uma simples punição. Então, é necessário que existam indícios de ocultação patrimonial. E como eu verifico isso? Esgotando as medidas típicas ordinárias e extraordinárias que decorrem da quebra de sigilo fiscal e bancário, com a investigação do CCS, com a investigação do SIMBA, e aí, possuindo elementos de ocultação patrimonial, existiriam fundamentos para se determinar tais medidas que são, de uma certa forma, excepcionais, que não podem ser adotadas inicialmente em relação ao devedor trabalhista. Além disso, é adequado que seja observada a adequação, proporcionalidade e utilidade da medida, conforme eu já disse a vocês. Resumindo, nós passamos por um processo de evolução civilizatória. A execução, a garantia dos débitos deixou de ser pessoal e se tornou patrimonial. A gente poderia admitir tais medidas executivas atípicas com a extensão de que parte da doutrina a analisa, inclusive o Superior Tribunal de Justiça? Poderia, apenas excepcionalmente, e também não poderiam ser queimadas etapas. Seria necessário que, no processo de execução, fosse analisado caso a caso e, se verificado, se constatada
ocultação patrimonial, aí com a possibilidade de efetivação de cumprimento do débito com a determinação da referida medida, ela poderia ser aceita. Então, gente, espero que tenham gostado. Forte abraço a todos, continue acompanhando o projeto, fiquem todos com Deus.